tá? Eu não acredito que o Brito, ele que saiu por vontade própria, tá? Ele que pediu para sair. O Brito, ele recebeu muitas propostas e permaneceu no Botafogo, tá? Permaneceu no Botafogo. Vocês lembram também quando o Alexander Barbosa, com o seu scout, falou a seguinte palavra: se ficar essas duas pessoas no Botafogo, a gente mantém o contrato. Mantém o contrato, né? Isso nada aconteceu. A intenção era que o Brito e mais um lá relacionado falou que ia ficar ou não. E aí esses caras vão tudo sair, gente. Essa é a lógica. Talvez no mercado se movimentando é mais orgulho de falar que eu vou sair do que fui demitido. Porque, ó, isso mostra pra mim que vem mudanças aí, com certeza. Lembra daquela carta que assinaram dizendo se o John Textor fosse embora, eles iam embora também? Vocês lembram aí quem assinou? Pra mim não ser injusto, quem assinou aquela carta? Quando a Ares, junto com aqueles problemas todos, isso já faz tempo, né? E aí, aquela comissão todinha do Botafogo protegeu o John Textor. E aí a Ares deu uma recuada e a bola seguiu. O jogo continuou. Mas você acha que a Ares ia esquecer? Se você vai entrar com um time dentro de campo, você vai entrar com um time que você confia. Você não vai entrar com um time dentro de campo e você não confia. Então, na minha opinião, tem muita coisa ainda para acontecer, muita história ainda para ser esclarecida. E opinião minha, o Brito, ele foi obrigado a falar que está se demitindo, tá? Porque de qualquer forma seria mandado embora. E todos que estão lá, que representa alguma conexão ou representou com o senhor John Textor, na minha opinião, acho que vão rodar. E o Brito, com certeza, é o bola da vez. Salário alto, né? O salário dele não é um salário baixo. Ele fazia funções que já não era nem mais a função que ele foi contratado e ali pago pelo John Textor. E agora ele se encontra nessa situação. É um cara que tem mercado, tá? Tem mercado, com certeza. Os times que tinham interesse nele vai aproveitar. E é um cara bom, tá? Trabalhou muito bem no scout do Botafogo, é um profissional excelente, mas sem o John Textor já estava com os dias contados. Isso era óbvio. Só que quem vai contar isso? Ninguém vai contar isso. Ninguém vai trazer essa versão, né? Essa versão é muito chata. Essa versão é ruim. Melhor fazer a versão assim: Brito é de demissão do Botafogo e vai se despedir sábado, no jogo que o Botafogo vai ter. Essa é a melhor história que tem. E a matéria é o seguinte: diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, deixa o Botafogo. Terça-feira, o profissional pediu para sair do clube. Brito chegou no Botafogo no ano de 2022, bem no começo da SAF com o John Textor, para a função de Head Scout. E ficou conhecido pelas contratações, né, que levaram o Glorioso aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Alessandro Brito era uma espécie de braço direito do John. Aí, ó, né, eu tô falando não, agora é matéria. Ele foi promovido ao cargo de diretor de gestão esportiva em junho de 2024, quando Pedro Martins foi contratado para ser diretor de futebol. Minha opinião, Brito foi mandado embora, mas fica mais bonito o Brito se pronunciar ou mandar alguma mensagem dizendo que pediu para sair. Esse mercado, ele é mais atrativo desta forma. Quando você lança uma nota que alguém foi demitido, a nota é pesada, fica feio, é muita coisa, muita gente perguntando muita coisa, entendeu? Imagina o clube Botafogo tendo que dar resposta para um monte de mídia falando assim: mas por que mandaram ele embora? Se o cara é o cara do título, o cara é o Red Scout, por que de 2024, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tá falando isso? Porque eu não acredito e eu acho que eu tenho o direito disso, de não acreditar que o cara pediu pra sair, porque isso ia acontecer, gente. Tô falando não. Ele era o braço direito de John Textor. Era ou é, né? Agora tem que ver qual é o outro clube que o John Textor vai levar ele. Isso quer dizer que o Brito é um mau profissional? Não tô falando nada disso não, tá, gente? Ele é um excelente profissional. Só que existe um grupo, existe uma conexão. Quem assinou aquelas chartas todas lá, ó, quando a Ares queria afastar o John Textor. E aí todo mundo falou: afastando o John Textor, a gente vai junto. Foi a Ares naquele momento. E aí a Ares agora tá chegando bem próximo do Botafogo. Isso daí era óbvio, né? E você, vou falar um negócio, se prepara, porque vem mais. Todos que estão naquela lista que assinaram para o John Textor permanecer no Botafogo, vai rodar. Todos. E um acordo bonito é falar que eu vou pedir para sair. Todos que foram
foram a favor do John Textor, assinando a carta quando a Ares queria se aproximar, vão ser demitidos fora do Botafogo. Não é por causa de mim não, tá, gente? Isso é uma conduta de empresa normal. Quando uma outra empresa vai pegar, ela não vai ficar com o braço direito de um inimigo. Hoje o John Textor é o maior inimigo da Ares. E se o John Textor é o maior inimigo da Ares e a Ares está se aproximando do Botafogo, obviamente que o John Textor não está mais dentro do Botafogo, eles vão eliminar todas as pessoas que eram suporte de John Textor. E pra mim isso é claro, tá? Porque a Ares queria afastar o John Textor, não conseguiu porque fizeram uma corrente e protegeram ele politicamente, ameaçando a saírem dos seus cargos. E tu acha que a Ares vai chegar no Botafogo e vai falar assim: rapaz, Brito, que legal, cara, você foi o que assinou aquela carta também, né? Dizendo que se o John Textor fosse embora, você também ia embora, né? Então beleza, tu não foi embora ainda, mas pega a tua trouxa. Assim seria bonito? Não é, né, gente? É falta de profissionalismo. Então vamos fazer a questão profissionalmente. Ó, não dá pra gente trabalhar com você, só tem duas opções. Você escolhe se você se dá como demitido, né? Você saiu, ou se você nos dá o privilégio de falar que a gente te mandou embora. E aí, qual vai ser a opção? De qualquer forma, você ir embora, porque você não vai ficar com a gente, e a gente não trabalha com nenhum braço direito do John Textor. A saída do profissional, que é um grande profissional, um excelente profissional, tá saindo do Botafogo. Só que não vai combinar, né? A água e o óleo não vai dar certo. A minha opinião é essa, as coisas não batem, tá? E daqui pra frente, essas coisas aí vão ficar mais esclarecidas em cima do que eu tô falando, tá? O Botafogo hoje, como eu já venho falando, é uma caixa preta de informação. Poucas pessoas têm informações verdadeiras do Botafogo. Poucas pessoas têm. Depois que o John Textor chegou no Botafogo, se uma coisa que o John Textor ensinou bem, até hoje tem ainda essa marca dele, é a mentira dentro do clube, tá? Infelizmente. Isso é uma das coisas que ele deixou lá, um legado, é a mentira para o clube ser um clube completamente, né, black, assim, um clube todo escuro, uma caixa preta, black box, entendeu? É isso. Infelizmente, é isso. E aí, vai fazer falta? Na minha opinião, sim, porque profissionalmente o cara é top. Teve erros depois? Teve, mas ninguém é insubstituível no Botafogo, né? Então, o Alessandro vai embora e tá de boa. Galera que for chegando também, deixa o like aí, ajuda o canal USA Glorioso, dá uma confirmada aí se você deixou o like ou não. Se você não deixou o like, dá aquela moral, ajuda aí o canal USA Glorioso a gente construir aí mais likes, tá bom? Então, dá essa moral aí que é muito importante. Se você ainda também não é inscrito no canal USA Glorioso, tá esperando o quê? Tá esperando o quê, meu amigo? Inscreva-se aí no canal, dá aquela moral aqui no canal USA Glorioso. Então, vem pra cá também, dá essa moral aqui pra gente, quase batendo a nossa meta, tá? Nossa meta é de 3.200 inscritos e tá pertinho a nossa meta, tá bom? O Botafogo anuncia, né, a saída aí do Alessandro Brito, que se despede no sábado. A vida é feita de ciclo e o meu se encerra por aqui. Diz o dirigente, né? O Alessandro Brito não é mais o diretor de gestão esportiva do Botafogo. Em abril, o profissional havia comunicado John Textor sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada 2026. Brito se despediu do clube neste sábado, na partida contra o Bahia, em Salvador, válida pelo Campeonato Brasileiro. Levo no coração para sempre. Cada segundo que vivi no Botafogo foram transformadores da minha vida profissional. Cada passo foi construído com luta, convicção e muita integridade. A vida é feita de ciclos e, neste momento, o meu se encerra por aqui. Saio com a cabeça erguida, com a consciência em paz e com o orgulho de ter feito parte de uma reconstrução que colocou o Botafogo no lugar que ele merece, no cenário nacional e mundial. A família Botafogo não foi apenas uma frase, foi um sentimento real vivido todos os dias, step by step. Enfrentamos dúvidas, pressão, críticas e alegrias, mas também construímos respeito, identidade e um caminho sólido. Meu agradecimento mais profundo a todos os colaboradores, profissionais e parceiros que estivemos ao nosso lado nessa jornada. Nada disso seria possível sem vocês. Levo comigo o Botafogo para toda a vida, não apenas como um clube, mas como parte da minha história, da minha essência e da minha alma. O que construímos aqui é um legado, destacou o Brito. A SAF agradece a Alessandro Brito por toda a dedicação e profissionalismo demonstrado, né, durante a trajetória, coroada pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, desejando sucesso em seus futuros desafios. Parece até, galera, querendo ser chato, mas parece até uma leitura do site GT, né? Você percebe que a linha e a linhagem é a mesma. Esses caras vão tudo
sair de fato, é óbvio, porque eles são tudo da mesma conexão de John Textor. Isso daí não deve ser segredo para ninguém. As notícias que estão falando do acordo de paz, né, esse tempo, a Ares realmente vai pegar o poder do Botafogo e provavelmente vai vender. Provavelmente isso mostra que eles estão no caminho mesmo, tá? No caminho mesmo. E esses caras, eles estufam o peito, e não só ele, tá? Não só ele, como todos os outros. O John Textor, todo mundo que é da mesma linha do John Textor, todos eles estufam o peito pra falar de 2024. Eles estufam. Só que eles não estufam o peito pra falar 2025, pra falar 2026, pra falar do rombo de 2 bilhões, quase chegando a 3 bilhões. Isso daí ninguém fala não, meu irmão. Isso daí ninguém nem lamenta, entendeu? Nem vão falar. Mas é essa ligação. Pra mim, todos do grupo do John Textor. E se a Ares se aproxima do Botafogo, ela não vai permitir que esses caras fiquem. Nenhum daqueles. Aí tu acha que a Ares vai ficar trabalhando com um cara que é braço direito do maior inimigo deles hoje, que é o John Textor? Não vai. A Ares não vai. Com um dos caras que apresenta o braço direito dele. Então, resumindo, na minha opinião é isso. Confirmo de novo que ele pedindo pra sair é mais bonito do que o Botafogo falar que demitiu ele, tá bom? Se o Botafogo falar que demitiu o Alessandro Brito, a pressão ia ser muito grande pra cima do Botafogo.